Você já abençoou a pessoa que está do seu lado? Lembra que você é canal de bênção, você nasceu para prosperar. Então estenda a mão e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Vira para o outro lado para não fazer acepção de pessoa e também abençoa quem está do outro lado. Querido, hoje nós estamos na sexta semana da campanha sobre prosperidade, né? Quando nós sempre temos falado, prosperar não é exatamente falar de dinheiro. Prosperar também tem a questão da prosperidade financeira, mas prosperar é crescer em todas as áreas. E hoje nós vamos falar sobre libertação, né? Há uma área que eu creio que todos nós temos algo que tem que ser tratado. Todos nós temos uma parte da nossa história, da nossa vida, que tem que ser trabalhada, ajustada, né? Por mais que às vezes a gente negue, mas se a gente fuçar, procurar, fizer uma autoanálise, tem algo que tem que ser tratado, tem alguma coisa para ser libertada. Então eu quero trazer para nós hoje, por meio da palavra de Deus, que nós possamos fazer uma autoavaliação, para que nós possamos também prosperar por meio da libertação. Porque se prosperar é crescer em todas as áreas, às vezes tem alguma área, né, ligada à libertação, algo que te prende, que te segura, que te impede de prosperar em algumas coisas. Às vezes as pessoas querem ser prósperas financeiramente, mas ela não consegue se libertar do jogo. Ela não consegue se libertar de uma compulsão de comprar. Ela não pode ver uma promoção que ela já quer comprar. Ela tem que se libertar de algo. E às vezes isso pode ser só pessoal, psicológico, como pode ser algo espiritual, né? Então a ideia é que nós viemos buscar, por meio do poder de Jesus, por meio da palavra de Deus, por meio da sabedoria que Deus nos dá, que nós venhamos prosperar por meio da libertação. Antes de ler o texto que nós vamos falar, quero te contar duas histórias que aconteceram conosco lá em casa. A mais recente, há uns dias atrás, eu estava lá na sala de casa, daqui a pouco os cachorros latindo, e eu fui ver o que estava acontecendo. E aí, de repente, eu vi um vulto na janela, eu falei assim, tem um filhote de sabiá ali que eu acho que está tentando fugir dos cachorros, por isso que eles estão latindo. E aí eu fui lá atrás para salvar o passarinho, né? Falei, eu vou salvar ele, não vou deixar ele morrer assim, né? Quem sabe ele está tentando se matar, se suicidar, mas não vou impedir ele de fazer isso hoje, né? Porque ali em casa, como tem muita árvore, quem conhece lá tem muita árvore ao redor, então volta e meia tem sabiá crescendo, tem filhotinho tentando voar, e os gatos tentando pegar, os cachorros tentando pegar também. Então a gente auxilia aí o ciclo de vida deles para aumentar um pouquinho, né, a expectativa. E aí eu fui lá atrás para ver o que era, e não era uma sabiá, era uma calopsita, que grudou na janela, ela deve ter fugido de algum lugar, e ela veio parar justamente ali. E aí eu falei assim, eu vou salvar esse passarinho. Mas eu não sabia que ele mordia tanto, né? E aí eu falei, não, eu tentei subir no negócio, não alcançava, daí ela voou em cima do telhado. E aí eu peguei uma escada e falei, não, agora eu vou pegar a escada, agora eu vou fazer pegar preço isso aqui, agora eu vou pegar de qualquer jeito. E aí peguei a escada, tentava pegar no jeito, tentava do outro, não dava. Aí eu esperei ela chegar bem pertinho e peguei ela. Aí quando eu peguei foi o martírio, porque daí eu não sabia se eu soltava o passarinho, se eu descia a escada ou se eu deixava ele me morder, né? Mas consegui pegar o passarinho, tudo cortado, mas consegui pegar o passarinho. E aí eu falei, e agora? O que eu faço com esse bicho, né? Falei, se eu solto ele de novo, o que vai acontecer? Ele vai, sei lá, vai morrer ou com fome, porque normalmente o passarinho que é criado em cativeiro, ele não consegue se virar sozinho na natureza, né? Então por isso que se você tem algum bichinho e ele está em cativeiro, não solte ele, porque ele vai morrer. Ou doe para alguém, faça alguma coisa. E eu falei, bom, agora eu tenho uma responsabilidade sobre o animal, né? E aí fiz uma gaiola, ia comprar uma gaiola, falei, não, vamos fazer uma aqui, ficou bonita até a gaiola. Fiz a gaiola, deixei lá, ia fazer um viveiro, mas ainda não fiz. Aí um dia, eu falei assim, eu vou ver se ele é meio manso, pelo menos, né? Por mais que ele tenha quase acabado com a minha mão, mas tá assustado, né? E aí eu deixei a gaiola aberta. Uma vez só, ele saiu de dentro da gaiola. E aí eu fiz uma tampa bem grandona, uma tampa grande assim, para ele ver mesmo que a gaiola estava aberta. E eu deixei vários dias dentro de casa, lá obviamente, né, porque eu não cortei as asas dele. Deixei lá dentro e ele não saía. Uma vez ele saiu, subiu no meu ombro, voou e não consegui mais pegar ele. Daí tive que dar um jeito de pegar. Mas constantemente eu deixava aquela gaiola aberta e ele não saía de lá. Não saía. E aí tem um outro caso, que lá em casa os animais, a maioria veio tudo da rua. Quer dizer, todos eles, né? Só tem o Dick, a Millie e agora o passarinho. E os cachorros foram do mesmo jeito, né? Eles apareceram
E aí a gente abriu o portão, a Mila foi mais, né? Tava uma semana na frente de casa. Aí a minha esposa deu água, eu falei, não dá água que senão não vai sair mais. Mas já fazia uma semana que ela estava deitada lá na frente. E a gente achava que era um cachorro, na verdade, né? E eu falei, bom, dá água então. E aí um dia eu falei assim, não, vamos ver. Vamos dar uma ração e vamos abrir o portão. Se abrir o portão e ela entrar, beleza, né? Fica aí. Se não entrar, fica na rua, não vou arrastar para dentro. Aí a gente abriu o portão e ela entrou e está até hoje lá. Acho que já faz uns 2, 3 anos, acho, né? Mais ou menos que a Mila está lá em casa. Né? Então, e entrou e ficou. E por mais que às vezes que nós temos o barracão atrás de casa, e o barracão ele tem várias passagens para os cachorros saírem ou entrar, e a gente abre o portão, eles saem, e aí andam pelo bairro às vezes, andam num outro terreno de fora, mas daqui a pouco eles estão ali de novo. Não precisa nem chamar, eles entram de novo. O Dick mesmo passa por baixo do portão da frente, entra para dentro da casa e fica lá. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque assim como a libertação ela primeiro começa por uma questão de escolha. Começa por uma questão de querer ser liberto. Começa por aí. Quando nós falamos de libertação, começa pela... A primeira coisa que nós temos que querer é desejar sê-lo. Nós temos que desejar ser libertos. É a primeira coisa. Se nós não tivermos o desejo de ser libertos, não tem como ser liberto. É mais ou menos assim, ó. Você conhece alguém e esse alguém você sabe que precisa de uma libertação. Ou precisa de uma cura. Vamos trazer a cura que vai ficar mais fácil de entender. E aí, você sabendo que essa pessoa precisa de uma cura, você vai falar para ela assim, olha, eu tenho uma fórmula perfeita para você ser curado. Ou para você ser liberto de algum vício. Isso aqui, ó, é tira e queda, vai resolver, você nunca mais vai ter esse problema. Beleza, e ela fala assim, legal, então eu vou fazer. Aí quando ela faz o que você falou para fazer, funciona, dá certo. Só que aí no outro dia, ela tá lá no mesmo lugar, buscando o vício de novo. Vai resolver a tua fórmula supra-sumo que você tem? Não vai resolver. Por quê? Porque a pessoa não quer ser liberta. A primeira coisa que nós temos que ver quando nós queremos a libertação ou quando nós estamos querendo oferecer a libertação para alguém é perguntar ou fazer uma análise se eu ou a pessoa que está com a questão da libertação, que precisa da libertação, está disposta a ficar longe do que a aprisiona. Se a pessoa não tiver, se você não tiver, se eu não tiver disposto a me afastar daquilo que me aprisiona, não adianta. Pastor orar, não adianta mãe orar, não adianta fulano orar, não adianta ninguém fazer nada. Não adianta Jesus querer obrigar, não vai funcionar. Porque a pessoa não quer ficar longe daquilo que aprisiona ela. Por que eu te contei as duas histórias da calopsita e dos cachorros que a gente tem lá em casa? Porque por mais que a gente deixe o portão aberto, por mais que eu abri a gaiola do passarinho, ele não quer sair de lá de dentro. Ele quer ficar dentro da gaiola. Ele se acostumou a ter a água, a ter a comida ali e ele fica ali. E os cachorros do mesmo jeito. Eles acostumaram que naquele ambiente eles têm o que eles precisam e tá bom aquilo ali, eles não querem mais sair de lá. E muitas vezes nós, num ambiente que nos encontramos, às vezes no cenário que estamos vivendo, nós nos acostumamos com como estamos vivendo e da forma como estamos vivendo. Ao ponto de Jesus falar assim, olha, eu morri na cruz por você, para que você seja liberto, para que você viva uma outra história. Por que você não sai desse ambiente? Eu te dei essa oportunidade. Mas às vezes nós estamos tão agarrados, tão apegados com o cenário que estamos vivendo, que nós olhamos, não, eu acho que tá bom assim. Não, tá legal assim. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é querer ser liberto. Tá? Vamos para a Bíblia, para não ficar só no que eu estou dizendo. Vamos para Marcos, no capítulo 5, versículo 18 ao 20. Nós vamos trabalhar bastante esse texto, na verdade quase o capítulo inteiro, mas eu quero só trazer esses dois de começo. Marcos capítulo 5, versículo 18. Diz assim, quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte para os seus parentes o que o Senhor lhe fez, como ele foi bom para com você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades, em algumas traduções vai estar escrito Decápolis aí, o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Todas as quintas-feiras nós falamos que, em todos os temas que nós abordamos, sempre a gente usava prosperidade financeira com propósito, cura com propósito,
não sei se eu posso dizer cura, mas é um bom relacionamento na família com propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E da mesma forma, a libertação tem um propósito. Se você parar e fazer uma análise de tudo que acontece com você, tudo tem um propósito. Seja para abençoar você ou seja para abençoar alguém, tem um propósito. O Jonathan e a Aline foram abençoados poderosamente com um propósito. Por que Deus nos dá coisas, ou nos dá dons, ou cura, libertação, enfim, por que Deus faz as coisas na nossa vida? Com um propósito. E da mesma forma, libertação tem um propósito. Esse texto deixa muito claro que libertação tem um propósito. A gente vai trabalhar um pouco antes, fala sobre o homem endemoniado ali, mas Jesus curou ele com um propósito. Quando você olha no final desse texto que a gente leu agora, o que esse homem fez por gratidão e por ficar feliz pelo que aconteceu com ele? Ele sai e Jesus fala assim, olha, vai e fala para os teus o que está acontecendo. Fala o que te aconteceu. Mostra para eles o porquê, como foi bom isso para você. Porque, gente, fazer campanha é muito bom. As pessoas querem campanha para ser abençoado, isso não é errado. Para ter uma vida melhor, isso não é errado. Mas qual é o propósito e o fundamento disso? E até a libertação, ela tem um propósito. Jesus liberta esse homem e o que ele faz? Ele sai e começa a pregar. Em algumas traduções está escrito Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. Só que Jesus não mandou ele ir para as 10 cidades. Jesus falou para ele assim, vai para os seus. Tudo começa em nós e nos nossos, para depois ir para fora. Então Deus vai libertar e Deus oferece a libertação por meio de Jesus com o propósito de eu libertar você, de me libertar, com o propósito de salvar a família. Quando ele vem salvando a família, vai se estendendo para os de fora, vai se estendendo para mais e para mais e para mais lugares. Até que chega ao ponto de você conseguir evangelizar e conquistar uma cidade inteira, uma nação, um mundo inteiro. Então tudo tem um propósito na nossa vida. Como eu falei para você, tem que desejar sê-lo. Vamos lá para Salmos. Para ficar mais fácil, porque minha tradução é diferente. Salmo 116, 4. Para ficar todo mundo na mesma versão, para não dar problema. É uma oração de Manassés. Ele fala assim, então clamei, vamos daí continuando, tá? Então clamei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. 5. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. 6. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu li até aqui, mas a chave desse texto é que Manassés, ele quer ser liberto. Ele quer ter paz de novo. Ele fala, me coloca num lugar de paz de novo. Quantas pessoas dão legalidade, quantas pessoas às vezes, por tentando acertar, fazem algo errado, fazem uma escolha e começam a entrar numa situação de turbulência tão intensa. Às vezes não só financeiramente, mas espiritualmente, psicologicamente. E aí fica, e agora, o que eu vou fazer? E às vezes um falando aqui, outro falando de lá. Deu legalidade em uma situação de pecado e agora está virando uma situação difícil, complicada de se tratar, de se lidar. Mas existe uma solução. E nós vemos, por que eu coloquei esse tema, o subtópico, que diz assim, que nós temos que desejar sê-lo. A primeira pessoa que tem que procurar essa libertação sou eu mesmo. Não adianta o pai querer buscar pelo filho se o filho não quiser. Não adianta a esposa buscar pelo esposo se ele não quiser ser liberto. Tudo tem que partir de nós. E aqui nesse salmo nós vemos isso bem declarado. Senhor, eu preciso ser liberto. Preciso da tua graça, preciso desse teu favor. E hoje nós separamos essa noite especialmente para que você possa falar com Deus. Deus, eu preciso ser tratado nessa área. Eu preciso ser liberto nessa área. Falta algo para prosperar na minha vida porque eu não consigo me libertar disso. Tem gente que não consegue ser dizimista. Porque tem algo dentro dela que não deixa. Tem gente que não consegue orar. Tem gente que não consegue ter paz dentro da casa. Tem gente que tem compulsão por tantas outras coisas. Mas eu falo, querido, tem solução. Tem jeito, dá para mudar, dá para ser liberto, dá para ter uma vida em paz de novo. Só que tem que partir de quem? De nós. Tem que partir de mim. Eu falei semana passada, eu fui no médico uns dias atrás, porque eu já sabia porque eu tenho uma questão genética de saúde, e se eu não tomar cuidado, meus exames
explodem, fica muito alto. E aí eu fui na última vez para ver como é que estava, porque eu já tinha uma ideia que estava alto, e realmente estava. Mas só que assim, o que eu tive que fazer? A primeira coisa que eu tive que fazer é ir no médico. É a primeira ação que eu tive que tomar. Eu fui no laboratório, fiz o exame, constatei que estava alta. Bom, agora eu vou no médico para resolver o problema, para buscar uma solução para isso. E do mesmo jeito somos nós. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam e fluam na nossa vida, mas nós não vamos até quem pode resolver. Às vezes vamos até o fulano, ciclano, não, porque fulano ali sabe fazer um chá, sabe fazer isso, fazer aquilo e funciona. Eu vi na internet que isso dá certo. Nós somos seres diferentes. Nós somos seres únicos. Nem tudo que funciona para um, funciona para o outro. Mas Deus sabe lidar com as nossas dificuldades. Deus, Ele sabe lidar com você. Muitas vezes, muitas coisas você não vai poder contar para pessoas, porque as pessoas não sabem lidar com sentimentos. Pessoas não sabem lidar com você como Deus sabe. Quando você compra um carro, qualquer coisa, um produto, um eletrodoméstico, quando ele dá problema, o que você faz? Você leva para o vizinho que sabe mexer? Não, porque perde a garantia se ele for novo. Você vai para onde? Para o fabricante. Eu estou com o carro parado na oficina já faz uns 2 meses, mais ou menos. E ninguém dava jeito, ninguém achava. Aí foi até o fabricante para descobrir o que era o problema. Por quê? Porque o fabricante sabe como lidar com o negócio. Querido, você tem um problema, ninguém está dando conta de resolver, vai até o fabricante. Deus que te criou, Ele te formou, Ele sabe como você funciona nos mínimos detalhes. Ele sabe exatamente o parafuso que tem que ser apertado e regulado para que você funcione bem. As pessoas não sabem lidar com sentimentos nossos. Nós buscamos em Deus sabedoria para ajudar as pessoas, mas tem coisas que é só Deus que vai poder resolver. Só Jesus vai resolver. Lembra quando Jesus estava no monte, e aí ele desce, e o pau está quebrando lá embaixo. Os discípulos tentando expulsar demônio, não sai, e estava aquela arruaça, aquela bagunça, aquela baderna. Aí Jesus fala assim, ei, o que está acontecendo aqui? Aí os discípulos, a gente está tentando expulsar esse demônio e não sai. Já fizemos de tudo já. Não deu certo. Eu falei assim, gente, até quando que eu vou estar com vocês? Vocês já consultaram o fabricante para você saber o que precisa fazer? E aí Jesus fala assim, gente, eu vou fazer mais uma vez, mas presta atenção no que eu estou fazendo. Presta atenção. E aí Jesus fala assim, demônio, sai. Não, mas a gente já fez isso. Mas só que vocês não usaram a ferramenta. Vocês têm ferramenta na mão e vocês não usam. Eu falei assim, tem demônio que só sai com jejum e oração. Às vezes o mesmo parafuso que você está tentando apertar ele várias vezes não dá certo. Mas é porque você está usando a ferramenta errada. Quantas vezes as pessoas tentam se libertar e não conseguem porque estão usando o método errado, estão fazendo do jeito errado. Primeira coisa é querer se afastar, é querer mudar. Quando a pessoa quer mudar, ela muda. Quando a pessoa quer ser diferente, ela muda. Só que tem que querer, se não quiser, ninguém pode fazer nada por você. Nem Jesus obriga ninguém a fazer nada, quanto mais as pessoas. Coloca lá no versículo 9 do Salmo 116, do Salmo 116, o verso 9, não é versículo, né? Salmo 116, o verso 9. Diz assim, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Lembra que eu falei para você que prosperidade tem propósito? Seja a área que for, libertação também. Manassés faz uma oração e pede para Deus, Deus, eu preciso de libertação, eu preciso ter paz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas por quê? Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Para que eu possa mostrar quem você é. Para que eu possa te honrar nessa terra. Nós sabemos que nós somos de passagem na terra. Mas nós temos que viver bem, da melhor forma possível, honrando a Deus. Só que nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que somos libertos de qualquer problema que nos amarra e que nos aprisiona. É dessa forma que nós vamos conseguir. Então tem um propósito. Vá lá para Lucas, no capítulo 17. Versículo 11. Lucas capítulo 17 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. 14. Ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Segura aí. Volta lá. Ele falou assim, ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam,
foram purificados. Você está vendo que Jesus não chegou na hora e falou assim, ó, sejam transformados, sejam libertos, sejam curados? Não. Jesus falou assim, vão lá, primeiro vocês vão. No caminho, o negócio vai acontecer. Só que Jesus não falou para eles que ia acontecer quando eles estivessem andando. O que eles perceberam? Enquanto eles iam, foram purificados. Eles começaram a perceber o que estava acontecendo. Querido, a primeira coisa que nós temos que confiar em Deus. É a primeira coisa. Você quer mudança, você quer libertação? Beleza, é o primeiro passo que você já deu. Segunda coisa que tem que fazer é confiar no que Ele está falando que vai acontecer com você. Não é o que nas pessoas falam, mas é o que está escrito na palavra dele. Se na palavra diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Continua andando, continua caminhando. Ele te mandou fazer isso, vai andando. No meio do processo as coisas vão acontecer. Quando você mata uma cobra, uma aranha, qualquer bicho peçonhento, o que acontece com ele? Você mata ele e fica se mexendo ali. É uma reação que dá no corpo, por causa do veneno e tantas outras coisas, mas reações que nem eu sei o que acontece direito. Mas não morre na hora. Quando nós pegamos um texto, eu nem ia falar isso agora, mas quando nós pegamos o texto que fala sobre o rei Uzias, os sacerdotes tiveram que resistir a Uzias, para que ele não fizesse o que não deveria ser feito no templo. Ele queria oferecer incenso, oferecer sacrifício, ele não podia fazer isso, porque ele era um rei, não um sacerdote. E aí os 70 sacerdotes se levantam para quê? Para resistir a Uzias, até que ele morresse. Querido, tem alguém dentro de você que chama-se carne, que se você não conseguir resistir, e o papel de resistir é seu e é meu, não é de Deus, quem faz isso somos nós. Se nós não conseguirmos ir na contramão dos nossos desejos, das nossas vontades, não adianta querer libertação. Tem que haver um esforço. A própria palavra diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço. Às vezes parece tudo muito bonito, as pessoas às vezes aceitam Jesus, agora eu vou entregar minha vida para Deus e tal, e vai ser tudo mil maravilhas. Realmente você vai experimentar e desfrutar de muitas coisas boas. Mas o próprio Jesus já garantiu a nossa cota de aflição e falou assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão ter muita aflição, mas eu venci todas elas por você. Ele já falou, ó, vai ter problema, mas eu estarei com você. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve é quem está com você quando você passa pela situação. É quem está com você quando você está passando a prova. Essa é a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque você tem um maior aliado com você, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Para te ajudar a ser liberto, para te ajudar a vencer. Volta lá no Lucas, continua do texto, do versículo que estava. E foram purificados. Vai no 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Segurei. Voltou. Sabe qual é o problema, muitas vezes, das campanhas? Eu não digo nem a campanha em si, mas são das pessoas que às vezes fazem a campanha. Que elas estão atrás somente da bênção e não estão atrás do abençoador. E o que vai fazer a diferença na tua história não é somente uma semente, mas é uma árvore que pode brotar dessa semente. Jesus, ele quer libertar todas as pessoas. Ele morreu na cruz para que todos nós fôssemos libertos. Mas ele não fez isso só para te dar um acessório ou um brinde durante o período da terra, não. Ele fez isso com um propósito, para que nós voltássemos para agradecer. E aí continua. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Provavelmente os outros eram judeus. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? 19. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Querido, quando nós falamos assim, olha, querido, não adianta você vir só fazer uma campanha. Jesus quer você por inteiro. Sabe por quê? Porque você pode alcançar por meio da fé qualquer coisa que você quiser. Desde que não fira princípios de Deus. Você pode conseguir qualquer coisa, desde que não fira um princípio. Só que Deus não quer só te dar um carro, Deus não quer só te dar uma casa, Deus não quer só te libertar. Ele quer te dar uma vida eterna. Quando ele olha e mostra, ele olha, só um voltou. E esse ainda não era da linhagem, era um estrangeiro, era um samaritano que os judeus nem topavam muito.
mas ele voltou. Às vezes pessoas que estão dentro da casa não valorizam os que os de fora estão valorizando. Pessoas às vezes que estão dentro do lar não valorizam aquilo que Deus está fazendo. E pessoas que estão fora, que são estrangeiros, que não eram nem dignos até um certo momento, estão aproveitando e vivendo intensamente a salvação de Deus. E às vezes quem está dentro está perdendo a bênção. Porque é abençoado, acha o que precisa e vai embora. Eu já consegui o que eu precisava, então eu não preciso mais ir no culto. Eu consegui o que eu precisava, então eu não preciso mais de Deus. Ah não, agora é culto online, eu posso assistir de casa, não preciso mais ir na igreja. É errado assistir de casa? Não. Mas eu vejo que quem está alicerçado em Deus quer estar perto de Jesus, não quer ver Ele pela TV. Quem está alicerçado e aliado com Jesus não quer olhar Ele só num outdoor, quer estar andando junto com Ele para experimentar das bênçãos e das maravilhas que Ele está fazendo. É bacana assistir uma ministração pela internet, é muito bom. Mas dentro da tua casa tem muita distração. Dentro da tua casa tem coisas que impedem você de ver a glória de Deus intensamente. Eu desafiei uma vez os jovens, vocês querem ver mato acender de noite? Sem colocar fogo? Eu não sei quem já teve essa experiência, mas eu já tive uma vez uma vigília da gente sentir de uma forma tão impactante o poder de Deus, que os matinhos ficavam igualzinho uma coisa fluorescente. Quando sai a tecla da tomada, quando você deixa a luz acesa, quando você apaga, se achar ela no escuro, ela é fluorescente, né? Então você enxerga nela de noite. Os matinhos ficavam do mesmo jeito. Eu trouxe um embora, para ver no outro dia, não, eu quero ver se amanhã vai estar aceso. Não estava mais. Porque a glória de Deus estava manifestada naquele lugar. Eu não estou dizendo que lá na tua casa Deus não pode manifestar, mas a diferença e a dificuldade que você encontra de se focar na presença de Deus é muito difícil. É a mesma coisa que querer fazer uma fogueira. Você consegue assar uma costela de chão com uma brasa só? Dependendo do tamanho da brasa, né? Mas vai ser difícil. Agora quando você junta tudo, é muito mais fácil de pegar fogo. Quando nós estamos juntos, queridos, é um manifestar do poder de Deus, é um, sabe, junto com o outro, e o fogo vai pegando, e um vai sendo incentivado pelo outro, e o manifestar da glória vai acontecendo. As pessoas estão esquecendo, estão deixando disso, porque estão aprisionados, porque a gente fala em libertação, as pessoas já pensam em cigarro, pensam em droga, pensam nisso, naquilo. Não, tem uma coisa muito pequena, chamada celular, que aprisiona um monte de gente. Tem uma coisa que às vezes tem 60 polegadas, 30, depende da casa, que aprisiona as pessoas. Precisa de libertação, porque não consegue mais separar tempo para falar com Deus, não consegue mais tirar tempo. Não, eu tenho jogo amanhã, então eu não vou chegar atrasado no culto. Precisa de libertação. Quando nós não damos prioridade para Deus, é porque nós temos que ter libertação na área que está nos aprisionando. E isso nos impede de ver a manifestação do poder de Deus. Nos impede, porque, cara, você já viu quantas histórias? Não, há tantos anos atrás eu via isso, via aquilo outro. Você acha que Deus mudou? Sinceramente, você acha que Deus mudou? Não, nós mudamos. Nós deixamos, nós abandonamos, nós nos prendemos, nos permitimos colocar uma algema na mão e não chegamos perto de Deus. E cada vez mais nos afastamos mais dele. E colocamos a culpa em Deus, muitas vezes. Porque Deus não está olhando para mim, Deus não olha para a minha oração, Deus não escuta. Mas muitas vezes eu não nem dou nenhum esforço para isso acontecer. Mas ele sempre esteve disposto e está disposto. E aí nesse texto que nós vimos agora, além da bênção, além da cura, da libertação daquela doença, ele ganhou algo que valeu pela eternidade, que foi a salvação, que é o principal que as pessoas estão jogando fora. As pessoas acham que um emprego é melhor do que a salvação, porque é algo que você está vendo, palpando. Um carro é muito melhor do que ter a salvação. Muitas pessoas estão sendo enganadas por um falso evangelho, achando que o céu ele vai ser ganhado de qualquer jeito. Não é, querido. As pessoas têm que se libertar desse pensamento, achando que vai ser de qualquer jeito. Ah, não, eu vou uma vez na semana, eu vou 2 vezes no mês, tá bom já. Quantas vezes você come por dia? Quantos litros de água você toma durante toda a semana? E por que o Espírito você tem que deixar passar fome ou morrer de sede? Porque precisamos de libertação. Libertar do nosso ego, de nós acharmos que somos autossuficientes e podemos viver sem Deus. Você pode? Então deixa Deus virar as costas para você 1 segundo para você ver o que acontece.
Aí nós entendemos quem é Deus. Vamos lá. Segundo ponto diz que nós temos que ter iniciativa. Temos que ter iniciativa. Todas as pessoas que você olha na Bíblia, que foram tocadas por Jesus, não foi Jesus que chegou até lá, deixa eu ver aqui, eu escolho você. Você hoje vai ser liberto. Hoje você vai ser curada. Não. O que as pessoas faziam? Elas iam até Jesus. Todas elas iam até Jesus. Volta lá para Marcos, no capítulo 5. Volta lá. Capítulo 5. Acho que no versículo 10, se eu não me engano. Não, vai no versículo 2. Não é 10, não, é 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Querido, até Satanás precisa se prostrar diante de Jesus. Até ele vai até Jesus. Sabe por que ele foi? Porque você vai ver no desenrolar da história, ele fica com medo e fala assim: Jesus, não me atormente, não me faça nenhum mal. Ele foi até Jesus para implorar por misericórdia, para que Jesus não fizesse nada com ele. Mas mesmo assim, um homem vai até Jesus, uma mulher vai até Jesus. Esse dia atrás nós falamos daquele homem que tinha lepra. O que ele fez? Ele se camuflou, ele fez o que ele foi possível para esconder a lepra dele. E ele foi aonde? Até Jesus. Ele enfrentou a morte para chegar até Jesus, porque ele queria uma libertação, ele queria uma cura. Sabe por que você está aqui? Porque você tomou a iniciativa, porque você queria estar perto de Jesus e você está diante de Jesus. As pessoas que tomam iniciativa para estar com Jesus são tocadas por Ele, porque a palavra diz que Ele não dispensa ninguém vazio. Chegou um momento que estava uma galera reunida. Eu que a gente tinha para mais de 1 milhão de pessoas ali. E aí eu falei assim: gente, Jesus, é o seguinte, tá dando horário já, essa galera vai ficar com fome, já está um tempo aqui, vamos mandar a galera vazar para eles ir comer. Nós não temos comida para dar para todo mundo. E Jesus falou assim: não, negativo. Ninguém vai sair daqui com fome. Como assim? O que nós vamos fazer? O que vocês têm aí? Só uns peixinhos, uns pães aí. Basta. É o que eu preciso. Só isso é necessário. Às vezes nós temos coisas nas nossas mãos e nós achamos que não é nada. Deus às vezes te deu um dom e você ainda não sabe lidar com ele ainda. E você acha que não é nada. Deus te deu uma habilidade e você acha que não vale nada. Querido, Deus não precisa de muito para fazer coisas grandes. Ele precisa do pouco, Ele só precisa de você. Ele só precisa de um voluntário. Quem se habilita a me dar um pão e um peixe aqui que eu vou fazer o negócio acontecer? Ele só precisa de um voluntário. Só precisa de uma pessoa que se disponha a acreditar no que ele está fazendo. Só tem que ter uma pessoa que seja doidão da cabeça para chegar e falar assim: Jesus, eu estou aqui, eu tenho só isso aqui, dá? É a tua fé que está em jogo, é isso que vai resolver o problema. Você não precisa ter tudo para mover o mundo, você precisa ter a fé, que pode ser pequenininha. Só isso que você precisa. Para ter uma empresa, você tem que ter a fé. Deus faz o resto. Faz ou não faz? Ele faz. Para ter cura, não precisa de remédio, não precisa de coisa... Não estou dizendo que não precisa de tomar remédio, tá? Mas vai chegar um momento que não vai ter remédio que resolva. Eles falam: e agora? Não tem um remédio para resolver meu problema. O teu remédio chama-se fé. É acreditar. Fulano já internou 50 vezes e está indo para 51 já. Ele só precisa de fé, ele não precisa de uma casa de recuperação. Ele precisa de quem vai resolver o problema dele, que chama-se Jesus. Enquanto as pessoas não entenderem que o que elas precisam chama-se Jesus, elas vão ficar recorrentes no mesmo problema, num ciclo infinito que nunca vai acabar. Mas precisa se encontrar com Jesus. Tem que dar o primeiro passo. Tem um jovem chamado Rafael, ele foi da igreja um bom tempo. Ele ficou afastado um bom período. E aí um dia eu estava aqui na frente, a gente estava mexendo aqui na Bapar, não lembro o que eu estava fazendo.
E aí ele veio no portão e falou assim, pastor, é o seguinte, eu preciso me internar, eu quero, agora eu mesmo que quero e tal, eu quero sair dessa vida e não sei o quê. Eu falei, não, a gente pode te ajudar. Eu falei, tem as casas que a gente auxilia com alimentos e tal, e a gente pode conseguir sim, até as casas já se colocaram à disposição para ajudar as pessoas que precisam e tal. E aí a gente fez essa ponte. E eu só consegui isso na terceira vez que ele veio falar comigo. Porque na correria eu acabava esquecendo de ligar, daí ele veio a terceira vez, pastor, você conseguiu falar? Eu falei, cara, não consegui, mas vamos resolver isso agora. Aí eu peguei o telefone, liguei lá pro pastor da Casa de Recuperação, falei, pastor, eu tô com um menino assim, 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 e ele quer ser internado porque ele quer mudar. Não, pastor, é o seguinte, só tem um problema. Eu falei, qual é? Porque nós estamos sem acomodações suficientes, nós estamos sem camas suficientes. Se ele não se importar por um pequeno período, dormir no chão, no colchão, pode vir. E ele estava deixando viva a voz para ele ouvir. Ele só falou assim, pastor, pode estar até no chão com lençol, não tem problema não, eu vou. Porque é alguém que teve iniciativa de querer mudar. Às vezes nós queremos ser libertos, nós queremos fazer que Deus faça tudo, mas nós não queremos mover uma palha para resolver o problema. Porque a gente acha que ele, porque morreu na cruz e levou sobre si os pecados, nos tornou livre, então não precisa fazer mais nada. Negativo. Nós temos a nossa parte para fazer. E normalmente é a mais dolorida, é a mais difícil, porque você tem que sair da zona de conforto e mudar de atitude. Mudar o posicionamento para que as coisas fluam e aconteçam. Tem que estar aos pés de Jesus. Tem que tomar iniciativa. Todas as pessoas que você viu na palavra, todas elas tiveram iniciativa. Pelo menos aquelas que foram tocadas por Ele. Aquelas que alcançaram o favor de Deus, tiveram iniciativa para que as coisas fluíssem e acontecessem. E aí nós ganhamos a salvação. Quando eu falo ganhar a salvação, porque ele ganhou o que ele precisava. Ele não precisava voltar. Ele não precisava. Porque Jesus não falou assim, ó, eu vou curar vocês, 10 aí, e aí vocês voltam aqui para fazer, entendeu? Para reconhecer, para mostrar. Ele falou isso? Não. Ele nunca falou que você precisava voltar. Mas por que você está falando para mim então que eu tenho que vir na igreja? Por gratidão. Porque você está aqui de passagem, você não mora aqui, você está indo de retorno para casa. E se você não voltar, você vai perder o ônibus da salvação. E o principal você não vai levar. Você pode ter carro, pode ser rico, pode ser curado, pode ser tudo. Não adianta nada se perder a salvação. Perdeu o principal. É melhor não ter nada e ser salvo. É melhor não viver nada e ser salvo. Porque lá você vai viver tudo que você precisa. Aqui nós estamos de passagem. E tudo que passa na nossa mão, tudo que acontece tem um propósito. E tenha certeza que é para tocar a vida de alguém. Se Deus está dando dinheiro, presta atenção no que você está fazendo com o dinheiro. Porque não é só para você. Primeiro já começa com o dízimo. Nem eu falei de dízimo, mas começa por aí. Se Deus te deu dinheiro, uma provisão, Deus não está dando só para você. Deus não é Deus de um. Você já parou para prestar atenção no Pai Nosso? Pai nosso, não é Pai meu. Já começa que o Pai é nosso. Venha a nós o vosso ou o nosso reino. Porque não é só de um. Tudo tem propósito na nossa vida. Tudo tem propósito. Não é aqui. Tudo tem propósito, querido. Tudo tem propósito. E a libertação tem propósito. E sabe qual a principal iniciativa que nós temos que ter? Aceitar a Jesus. Reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. E que Ele é capaz de nos libertar. Que Ele é capaz de nos fazer livres. A principal atitude que nós temos que tomar é reconhecer Jesus como Salvador. Tem gente que está dentro da igreja faz anos que ainda não reconheceu Jesus. Que ainda não entendeu quem é Jesus e não entendeu o que Ele fez na cruz. Tem gente que está dentro da igreja nessa situação. Que ainda não entregou, que ainda não fez a confissão. Sabe por que as pessoas vêm aqui na frente? A gente convida as pessoas para aceitar Jesus aqui na frente. Não é só para bonito para você ver quem está aqui. Isso tem um quê psicológico. Isso já estava na Bíblia. Mas tem um quê psicológico. Quando você faz ou você toma uma atitude pública, é muito mais difícil você voltar atrás. Eu voltei para a academia de novo. Acho pela quarta, quinta, sei lá. Já perdi as contas já. Mas vai e volta, vai e volta, vai e volta. É difícil quando você começa, você para, você voltar de novo é muito difícil. É muito difícil você criar. Se você estiver sozinho, então pior ainda. Teve uma época que eu peguei firme, eu tinha um parceiro que ia todo dia pra academia. Eu ia daqui não, né? Lá de casa, de onde eu moro até o centro de Piraquara de bicicleta, todos os dias.
Aí o meu parceiro de academia abandonou. Eu fiquei acho que mais um mês e aí eu desisti. Eu larguei mão. Daí eu parei também. Mas a culpa sempre é nossa. Porque de quem que é a saúde? Nossa. Quem tem que lutar por ela? Fala, eu. A tua salvação, quem luta por ela é você. Não adianta esperar pelo pai, pela mãe, pela avó, porque a minha avó ora e Deus escuta e tal, e responde a oração dela. E a sua? Quem precisa da salvação é ela, mas e você precisa da sua? E aí, como você está fazendo? Nós temos que ter relacionamento. Começa tudo com a gente, nós temos que fazer. E eu falei do compromisso público, e aí eles falaram assim, nós temos o plano mensal, tem o plano semestral e o anual. Daí eu falei assim, como que é o anual? É óbvio que é um pouco mais caro porque você paga o ano inteiro. Mas como é o anual? É assim, assim, assim. Eu falei, então vamos fazer o anual. Mas tem os 6 meses. Não, 6 meses é pouco, que 6 meses dá para desistir. Porque quando você assume um compromisso, a gente fez de 1 ano. Eu sei que se eu não for 1 ano, eu vou pagar sem ir. E ninguém faz nada. Quem que joga dinheiro fora aqui? Ninguém joga dinheiro fora. Você compra um negócio para não usar? Não. Quem tem compulsão até faz isso. Mas normalmente você compra algo para usar. Você não vai comprar um carro para deixar ele na garagem, você vai comprar o carro para usar. Eu falei, a gente, pelo menos assumir o compromisso de fazer por 1 ano, eu sei que em 1 ano eu tenho que me obrigar a ir. Hoje eu me obriguei a ir, porque eu estava com muita dor. Eu falei, não, eu vou, porque eu sei que vai passar. E o processo de libertação dói. Do mesmo jeito que você fazer exercício na academia. Eu não estou desanimando, mas a primeira semana de academia é a pior que tem. Porque você sente dor, você descobre que você tem músculo antes não tinha. Até o cabelo acho que tem músculo, que dói, tudo. Mas é um processo. E daqui a pouco para de doer. Daqui a pouco se torna algo normal, o seu corpo se adapta àquilo. E a vida espiritual é do mesmo jeito. No começo dói, porque você está acostumado a ficar ali sentado o dia inteiro. Olhando o WhatsApp, olhando o Facebook. Às vezes o pessoal vai lá em casa e começa a reunir. E a gente senta na mesa, daqui a pouco está todo mundo com o celular na mão. E sabe, o dedo começa acho que dar cãibra, que só fica assim. Ele não está vendo nada no celular. Você só ficou ali. Você está aprisionado naquele negócio. E aí quando você tem que parar de fazer aquilo, dói. Porque você está habituado a fazer aquilo. Só que o processo de libertação, ele é doloroso. Mas ele é valoroso e glorioso. Mas tem que ser realizado, tem que acontecer. E a confissão pública é para que você não desista. Ou pelo menos para que dê mais dificuldade para você. Para que você não chegue assim e fale assim, puxa, olha lá, estava lá ontem e já não está mais. Porque você não vai querer, você vai querer honrar você mesmo. Não, eu vou mostrar para eles que eu consigo. Com Deus você consegue, sozinho não. Então eu falei para você que nós precisamos tomar uma atitude, precisamos ir até Jesus, precisamos aceitá-lo. Primeiro passo. E aí esse homem de Decápolis, ele foi liberto, obviamente. Mas ele foi até Jesus. Você vai ver isso lá no versículo 3 ao 15. Eu tinha anotado aqui, não tinha visto. Só que no versículo 15... Abre o versículo 15 de Marcos 5. Nós vemos que a condição ela é temporária. A condição é temporária. Sim, quando se aproximava Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Querido, a condição que você vive é temporária. A condição que nós vivemos é temporária. Esse homem, todo mundo olhava para ele, todo mundo conhecia ele como o cara, o demonhão andando pela rua. Andava no cemitério, comendo defunto e tantas outras coisas que ele fazia. Todo mundo tinha medo dele. Só que quando ele estava bem, o que as pessoas viram? Ficaram também com medo. Porque elas conheciam a trajetória dele, sabiam da história dele. Normalmente, o que a gente espera? A gente espera, não, agora eu estou liberto, então todo mundo vai ter que me aceitar. Não é assim que funciona. É um processo, do mesmo jeito que o processo que você levou para ficar tudo bagunçado, vai ser o processo para as pessoas te aceitarem bem. Porque elas vão querer olhar em você a mudança. E a mudança que elas verem em você, vai ser essa mudança que vai trazer elas para a igreja também. Tem gente que ganha um monte de pessoas sem falar uma única palavra. Tem pessoas que evangelizam multidões sem falar uma só palavra. Só pelas atitudes e pelo exemplo. Esse homem foi desse jeito. Eles começaram a ver o andar dele. Falaram, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Ele andava assim, agora ele está... Tanto que eles colocaram o detalhe, ó, assentado, vestido e em perfeito juízo. Eles viram uma mudança, mas não acreditaram de primeira. Quem sabe Jesus vai libertar aquilo que você precisa hoje.
Se você tiver fé e posicionamento. Porque ele tem tudo na mão para fazer as coisas pra gente. Só nós temos que nos posicionar. Por isso que a gente fala, se você quiser, pode ser que aconteça. Porque se você não quiser, não vai acontecer. Ele não vai te obrigar a andar num lugar que você não quer. Ele nos deu algo chamado de livre-arbítrio. Então, se você se posicionar para resolver o que você tem que resolver, quem sabe lá na tua casa, onde você chegar, lá no teu trabalho, as pessoas vão olhar, não, peraí, não, eu conheço você. Não, não é assim não. Não é desse jeito. Por isso que nós temos que estar cientes do que Deus falou ao nosso respeito e não do que as pessoas têm para falar. Se você não estiver convicto para falar assim, do mesmo jeito que Jesus falou para aqueles homens, falou assim, ó, vão até o sacerdote. Mas não aconteceu nada, não interessa, vai. Se você não acreditar no que Jesus está fazendo, não adianta você dar ouvido para os outros. Quem sabe os outros que não voltaram, provavelmente pararam e começaram a dar ouvido para o que as pessoas falavam no caminho. Não, você não precisa voltar lá. Não, você já está bem. Olha, ó, esse aí já está até ruim de novo. Jesus liberta, mas nós temos que acreditar e caminhar com Ele. Não adianta ir no posto uma vez para abastecer o carro. Vai chegar uma hora que você vai precisar abastecer de novo. E dependendo do carro, é muito mais rápido que os outros. Como que você tem se abastecido? Que nem o Israel, esse dia ele poliu o carro lá. E aí ele falou assim, ó, dura uns 3 meses, mas é bom toda semana passar uma cerinha para manter. Querido, a nossa vida é do mesmo jeito. Jesus opera o milagre, Ele transforma e faz tudo. Você vai para o encontro, o negócio muda, a coisa acontece. Só que você não dá manutenção. E aí quando vê, tá pior do que estava. Porque não cuidou, porque não manteve, porque não deu manutenção. E aí vamos para o começo de novo, que diz que o libertação tem propósito. Libertação tem propósito. Marcos 5,18, o texto diz que Jesus fala assim, ó, você não vai comigo. Ele insiste para Jesus. Jesus, eu quero ir junto para mostrar, eu quero ser prova viva do que o Senhor fez na minha vida. Eu quero ir junto. As pessoas têm que saber. Ele falou assim, não é as pessoas que têm que saber. É quem está dentro da tua casa lá que tem que saber que você mudou. É lá na tua casa que as pessoas têm que saber que você teve um encontro com Jesus e que pode também mudar a história delas. É lá dentro que você começa. E ele ficou tão animado, mas tão animado, que quem estava dentro conheceu, quem estava fora conheceu, até ele chegar num povoado de conquistar as 10 cidades. Então, querido, tem propósito. Libertação tem propósito. Tudo na nossa vida tem propósito. Prosperar é um propósito de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para ser imagem e semelhança dele. Deus é próspero ou não é? Sim. E por que às vezes nós não prosperamos em algumas coisas? Ou às vezes em nenhuma? Deus nos chamou para ser agente de mudança. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido, Deus te chamou e me chamou para prosperar. Deus nos chamou para prosperar. Mas Deus não chamou você para prosperar na campanha de 7 semanas. Deus te chamou para prosperar numa eternidade. Numa vida, num dia a dia com Deus. Sabe quais são as pessoas que vão prosperar nessas 7 semanas? Porque prosperar é diferente de você ganhar uma semente e plantar ela. Prosperar é você ter aquela semente, aí você planta ela. E aí você cuida daquela semente, aquela semente germina. E aí ela germina e começa a dar fruto. E aí você pega o fruto que gerou, que não vai dar só um só, que vão dar vários frutos, e você replanta aquela semente de novo. Você até come algumas, porque você tem várias para comer. Mas você não vai dar conta de comer tudo. E aí você faz o quê? Você planta de novo, porque aí você vai ter muito mais. Isso é prosperar. O problema é que tem muitas pessoas que passam por uma igreja, passam por outra, passam por uma campanha e passam a outra, e ela não prospera. Porque ela não entendeu que não é aquilo ali, mas é uma constância em caminhar com Jesus. Isso vai fazer você prosperar. Isso vai fazer você crescer. Eu gosto de aprender várias coisas. Eu gosto sempre de estar aprendendo uma coisa diferente. Eu até estava falando com o Israel agora há pouco de um negócio que eu tinha feito essa semana. E ele falou, você teve coragem de fazer isso? Eu falei, tive, cara, eu quero aprender, vamos lá. Se der errado, a gente conserta, faz de novo. Às vezes as pessoas não prosperam porque elas têm medo. Elas têm medo do que pode acontecer, querido. Erre quantas vezes forem necessárias, mas erre rápido. Erre rápido, porque Deus ele tem algo para fazer através de você.
Só que, sabe por que eu faço algumas coisas que nem eu desmontei o painel do carro inteiro? Eu nunca tinha visto como que fazia. Falei, não, eu vou trocar isso aqui, eu vou desmontar e vamos embora. Só que eu não peguei na louca aquilo lá para fazer. Eu fui no YouTube, né, fui no Oráculo lá buscar as informações, como fazia isso, como fazia aquilo. Daí, como eu tinha uma base de mais ou menos de como fazia, não, agora dá para fazer. Às vezes a gente tem medo de servir a Deus. Pessoas têm medo de assumir um compromisso com Deus, achando que Ele vai bagunçar a tua história, achando que Ele vai fazer tudo errado e que vai dar tudo errado. Não vai. Sabe por quê? Porque você tem marcas do passado. Você tem marca das prisões do passado e não te deixam enxergar o melhor de Deus. E Jesus quer te libertar das prisões do passado, para que você possa viver uma vida intensa com Ele, para que você possa experimentar do melhor da terra, e esse melhor da terra não vai travar o teu coração, pelo contrário, você vai ter prazer em oferecer o melhor que Deus está te dando. Você vai ter prazer de falar, fulano, vem cá, vem viver isso comigo. Ciclano, vem cá, olha, Deus me deu isso aqui, vamos viver isso junto. E a partir disso aí, pessoas vão começar a ser alcançadas. A partir disso daí, a gente vai ter que arrumar mais lugares para a igreja. A partir disso daí, a gente vai ter que começar a pensar num jeito de fazer 3, 4 cultos, porque vai ser tão impactante a presença de Deus nas nossas vidas, na vida das pessoas, que elas não vão caber aqui dentro mais, porque elas vão querer saber quem é Jesus. Mas isso tudo começa num processo de libertação em nós. Tudo começa em nós, para depois chegar na casa, para daí chegar no vilarejo, passar para a próxima cidade, ir para as outras, até que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares. Tudo começa em nós, tudo começa em você, tudo começa em mim. Não tenha medo de assumir compromisso com Deus. Hoje alguém me falou assim, fulano foi desafiado para abrir uma célula na casa dele, nem respondeu, porque tem medo de aceitar compromisso com Deus. Só que não sai da mesma situação, não sai da mesma vida, não prospera. Querido, não existe uma pessoa que aceitou o sim de Jesus e não experimentou do melhor. Você quer viver uma vida intensa? Se liberte do seu eu. Primeira coisa que você faz. Se liberte da tua razão, porque Deus não é Deus de razão. Deus é Deus de algo que bagunça tudo o negócio. Ele fala assim, eu pego as coisas sábias e confundo com as coisas loucas, para ninguém saber o que está acontecendo, para eles verem que sou eu que estou fazendo. Deus pode fazer qualquer coisa por você, a única coisa que você precisa é ir até Ele. Só isso que você precisa. Só isso, mais nada. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter sabedoria, você não precisa ter nada. Eu gosto de falar de Noé. Noé não era engenheiro, não. Não era marceneiro, não sabia nem fazer barco. Eu acho que nunca tinha entrado num barco na vida. Mas sabe por que Deus usou essas pessoas? Para mostrar para mim e para você que a tua falta de habilidade ou capacidade não impede o que Deus tem para fazer com você e através de você. Nunca foi sobre o que você pode fazer. Nunca foi sobre o poder que você tem de se libertar de algo. Porque não é através do que você sabe ou o que você pode, mas é o que Ele pode fazer por meio de você, se você deixar. É só isso que precisa acontecer. E só você falar assim, Jesus, eu deixo, faz isso, porque eu não dou conta mais. Eu não sei como fazer, Quem sabe Deus chamou você para fazer algo muito específico. E você está com medo de fazer isso, porque você não sabe. Querido, não se prende a isso. Não se prende a isso. Se eu for falar para você o que passa no meu coração muitas vezes, eu olho para Jesus e falo assim, cara, não vai dar. Mas não se trata do que eu sei fazer. Se trata do que Ele pode fazer quando você deixa Ele fazer. Você quer ser liberto nessa noite? Deixa Ele fazer. Deixa Ele te mostrar como é que faz. Ele deu todos os detalhes para Noé, deu todos os detalhes para Moisés, deu todos os detalhes para todas as pessoas que você viu na Bíblia. A única coisa que eles precisaram fazer foi falar, sim, eu preciso e eu quero. Só isso.